gente vai começar lá na antiguidade. E quando eu falo pra você de antiguidade, eu quero que você lembre tipo Game of Thrones. E lógico que eu sei que Game of Thrones não aconteceu de verdade, blá blá blá, mas você vai ver que é parecido o negócio, dá pra você entender. E se você for fã de Game of Thrones, escreve aqui no comentário, Game of Thrones! Regaça aí, escreve aí no comentário. Vai lá, escreve no comentário, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. E aí agora a gente vai começar a falar sobre penas da antiguidade, sobre Game of Thrones. Penas da antiguidade, titular. Quem que era o titular das penas lá na antiguidade? E aí, você vai falar pra mim assim, Rodrigo, você tá falando de Game of Thrones, o que tem a ver? Pensa, quem que era o titular? Quem que podia aplicar pena? Pensa lá nos Starks, logo que inicia o filme. Quem que pode aplicar pena? O filme não, desculpa, a série. Mas quem que pode aplicar pena? A pena criminal era aplicada pela vítima ou seus familiares. No Game of Thrones, era o rei ali, né? Um dos reinos tal, que é ele que aplicava. Porém, aquilo era uma família. Então, você cometia alguma coisa contra a casa Stark, e aí você era punido pelo dono da casa Stark, né? O Ned Stark ia lá e dava punição em você, cortava a sua cabeça fora. Isso era uma pena criminal que era aplicada pela vítima ou pelos seus familiares. Então, lembra, lá na antiguidade, lá atrás, quem aplicava o negócio era a família. E isso quer dizer o quê? Que era um tempo de vingança privada. Por que vingança privada? Porque você se vingava, esse era o objetivo, vou me vingar dessa pessoa que cometeu um crime. Então era assim que funcionava a pena. Depois disso, com o passar do tempo, o Estado, olha aqui o Estado assumiu o monopólio da justiça e do magistério punitivo. Daí em diante, a pena tornou-se pública. Então tem uma mudança. Depois que passou uns tempos, quem aplicava era o Estado. Formou-se um Estado e ele que passava a aplicar as penas, beleza? Poderia ser na monarquia e assim por diante. Então pensa lá na Revolução Francesa. Quem que aplicava as penas era o Estado, que era representado pelo rei naquela época. Maravilha? E vamos aqui então para baixo falar dos tipos de pena que aconteciam na antiguidade. Eu já antecipei para vocês. O que o Ned fazia lá no Game of Thrones? Se você não assiste Game of Thrones, vai lá e assiste Game of Thrones. Se você assiste Game of Thrones, escreve aqui embaixo, Game of Thrones. Vamos lá. No elenco histórico das penas encontram-se as penas de morte, de açoite, de mutilação, de trabalho forçado, de confisco de bens, de banimento, infames e assim por diante. A pena era algo aflitivo. Lembra disso? Era algo que acertava a pessoa, que tirava a vida da pessoa. Então tinha pena de morte, de açoite, de mutilação. Era assim que a pena começou, tá? E aí foi feita uma evolução. Hoje em dia até parece que a galera quer voltar ao tempo disso, né? Arregaçar, bater por trabalho forçado. Só que não funcionou. Por isso que mudou, tá? E a gente vai ver a mudança nos outros séculos depois que se passaram, ok? Então, como é que funcionava, por exemplo, a pena de morte lá na Revolução Francesa? Era decapitação, guilhotina. Vamos lá, sistema. A pena de morte... Opa. Então deu para entender isso aqui, né? Quais eram os tipos de pena. Pena de morte, de açoite, mutilação, trabalho forçado, assim por diante. Qual que é o sistema? A pena de morte, ela estava no centro do sistema das penas. Então, a principal pena que existia era a pena de morte, beleza? Então, ela era o centro. Então, quando o cara fazia uma besteira grande, o que acontecia com ele? Morria. E aí, a pena de morte, ela começa a sair, e atualmente, quem que é o centro? O que você faz hoje em dia? Você prende, cadeia, hashtag cadeia neles. E aí, é pena privativa de liberdade que centraliza o nosso sistema. E no seu entorno tem as outras, que é pena de multa, pena alternativa à prisão e assim por diante. Mas o nosso centro, hoje em dia, é cadeia neles, beleza? Então vamos evoluir aqui, sair do Game of Thrones, vamos pro século XVII. Botei o 17 aqui para ficar até mais fácil para vocês e para quando eu for olhar também. Antes da humanização das penas, a pena de prisão não existia como pena autônoma. Ela era um mero instrumento processual, ou seja, o sujeito ficava preso aguardando sua pena de morte. Século XVII, vamos falar lá na época da Revolução Francesa e tudo mais, um pouco antes, na época da monarquia lá na França e tudo mais. O que acontecia? As pessoas eram presas para esperar a morte. Então, por isso que antes da humanização das penas, porque as penas eram desumanas, que eram essas penas de morte, de açoite e tudo mais, já entendeu isso aqui? Para que servia a prisão? Servia apenas como um instrumento processual. Hoje a gente usa a prisão também como instrumento processual na prisão preventiva. Antes da condenação, eu prendo aquela pessoa para ela guardar o processo preso, para ela não ameaçar a testemunha. Então ela é um instrumento processual. E naquela época, a pena era somente um instrumento processual. Se você vai ficar na cela para esperar o seu momento de ser morto. É isso, basicamente isso. Ou então de ser açoitado, assim por diante. Evoluindo no tempo, chegamos no século XVIII e século XIX, que as penas corporais elas foram aos pouquinhos saindo de cena, foram diminuindo o espaço delas, e aí o que entrou foi a pena privativa de liberdade. O primeiro estabelecimento prisional, ou os primeiros, foram criados no século XVIII e foram chamados de casas de correção e trabalho. Isso aqui você tem que lembrar, tá? Casas de correção e trabalho, isso aqui pode ser perguntado para vocês, beleza? Influência do direito canônico, por quê?
monges se recolhiam em suas celas, nos seus quartos e cumpriam a penitência para se purificarem e serem perdoados por Deus. Então, olha só que importante isso daqui. Nesse momento da história, a igreja ela já começa a entrar e já começa a dominar tudo. E aí, os monges eles iam para celas para se purificarem, para serem perdoados por Deus. E qual foi a ideia que eles tiveram? Bom, quem comete um crime, quem comete alguma coisa e precisa de uma pena, o que vai ter que acontecer com ele? Vai ter que ir para cela, vai ter que ser preso. Espera só um pouquinho, deixa eu beber uma água aqui. Na verdade é um chá, mas vamos lá. Bora. Então o que acontecia com ele? Ele voltava lá para a cela e para pensar na vida, vamos dizer assim. Então, olha só que a gente já começa a ver a finalidade da pena, mas calma, não seja apressado que a gente já vai falar disso. Então, olha que massa, é rapidinho, evolução histórica, você já entendeu como a pena surgiu.